Então, turma, Sim, esse é o nosso 10º encontro, certo? A gente escolheu esse tema, principalmente pela frequência, como eu falei para vocês, de casuística, né, de problemas dermatológicos em gato, né? Faz parte realmente de uma casuística forte na clínica. E esse artigo ele faz um apanhado, né, bem interessante, né, um artigo de revisão. Ele faz um apanhado bem interessante do que tem de mais importante para a gente chegar ao diagnóstico, né, da dermatite alimentar. Na verdade, o título ele vai falar de alergia alimentar, mas ele vai focar praticamente em dermatites, né? Ele vai citar alguns sinais clínicos que podem estar associados à dermatite de fundo alérgico alimentar, com outros sinais clínicos sistêmicos, né? Mas com certeza o foco do artigo é a pele, né? A dermatite causada digamos, a intolerância alimentar, alergia alimentar e hipersensibilidade. E aí já o título, eles já bem interessante o título que eles fazem, o próprio título é um resumo, né? Ou seja, você vê a mensagem que o artigo quer passar, que é justamente ele cita a importância do da eliminação, né? O diagnóstico é por eliminação. E a gente vai ver que essa é uma grande dificuldade que a gente vai ter, digamos, porque até a maior dificuldade que a gente tem realmente para a gente fechar o diagnóstico é justamente seguir, né, o passo a passo e seguir principalmente fazer com que o tutor aceite, principalmente o gato também aceite a dieta, as dietas de eliminação, que vai ser né, o esteio ali, a base do diagnóstico, para a gente chegar ao diagnóstico, né? E aí, eles citam na introdução, né, eles começam a discorrer realmente sobre todo as casuísticas possíveis, né, os fatores etiológicos, o que pode ter que ser abordado no diagnóstico diferencial. E novamente, né, eu destaco esse ponto do artigo, que é justamente bater no diagnóstico por eliminação, né? A gente vai ver que não tem um exame laboratorial, né, que a gente consiga fazer nesses pacientes para poder realmente determinar a que tipo de alimento ele tem essa alergia, né, se é alguma proteína, se é algum carboidrato. Sabe-se que a maior parte dos pacientes realmente são alérgicos a determinadas proteínas animais, principalmente, né? Mas tem uma gama muito grande de possibilidades deles terem, né, até mais do que uma sensibilidade, né, mais do que sensibilidade é mais do que um componente da alimentação, né? E aí também eles falam que não tem predileção de idade, né? Eu coloquei o asterisco aí porque eu vou destacar isso para vocês, sexo e raça, tá? Em relação ao sexo, realmente, né, ao gênero, não tem diferença, então, pode se encontrar facilmente em fêmeas, em machos, né? Não tem muita diferença. Em raça, eles também citam, e a gente percebe também no dia a dia, na casuística, que parece que a raça siamês, né, e isso a gente fala raça siamês, mas todos aqueles gatos que têm a mestiçagem, né, tem os traços de siamês, então muitas vezes é até um gato que é um gato preto, mas tem aqueles traços siamês, que é aquele estrabismo, né, aquele olho azul, tá, aquela caudinha um pouco torta, né? Então, muitos dos pacientes que têm esses traços, né, de gato siamês, eles parecem ter uma maior chance, alguns artigos mostram que tem uma casuística maior, né, que tem uma incidência maior nesses pacientes. Não se sabe se realmente é por uma raça que é mais comum ou se realmente ela tem algum tipo de predisposição, né? O siamês ele tem algumas predisposições também à asma, que a gente já falou no encontro anterior, doença intestinal inflamatória, então parece ser realmente uma raça que tem alguma predisposição, pelo menos a estados, digamos, inflamatórios, né? A idade, por que eu destaquei aqui esse asterisco? A idade, a gente vai ver que tem uma possibilidade muito grande, assim, né, de extremos, até de gatos bem filhotes, até gatos mais idosos, mas geralmente são animais de, pelo menos, de jovem adultos, né, adultos jovens, ou até realmente de uma idade maior, porque se leva um tempo, né, para poder o gato adquirir essa alergia, essa sensibilidade.
É até um questionamento que muitos tutores vão fazer para a gente, né, quem já acompanha, quem faz estágio, né, quem já está atendendo, que acompanha que é uma pergunta frequente do tutor, que ou pelo menos assim um questionamento, né, uma dúvida que ele tem, porque diz, olha, o meu gato ele come essa ração aqui há 2, 3 anos e nunca apresentou esse sinal clínico. Não, ele sempre comeu essa ração e nunca teve esses sinais clínicos, né? Como é que ele tem alergia agora ao alimento que ele come há tanto tempo? O que se sabe que é o mais comum realmente é devido ao tempo que ele está sendo exposto a essa proteína animal e justamente ele vai adquirir, né, essa sensibilidade. Então, isso geralmente demanda um certo tempo, né? A gente vai ver que pelo menos uns 2 anos de estar comendo essa proteína, tá? A gente sabe também que, por exemplo, aqueles gatos que têm uma dieta muito variada, ou seja, cada mês esse tutor troca a marca da ração, né? Aí troca o ingrediente, isso vai expondo realmente o paciente a ter maiores possibilidades de adquirir algum tipo de sensibilidade, né? Porque você vai expor ele a várias proteínas, né? Várias proteínas de várias origens, tá? Então, qualquer proteína alimentar, isso vai até de proteína vegetal, a proteína animal, que é mais comum, então até mesmo proteína de cordeiro, né? Mas o que é mais comum é frango, bovino, tá? Peixe também, peixe é muito citado no próprio artigo também, na literatura fala, então tem muitos pacientes que realmente adquirem sensibilidade a peixe, né? Apesar de ser gato, mas eles vão também adquirir essa sensibilidade. Leite também, então, proteína do leite, né, proteína do ovo, então, assim, pode ser qualquer proteína alimentar. Então, acredita-se que esse gato ele tem que ter uma exposição até 2 anos antes, né, de apresentar os primeiros sintomas. E é isso que eu falei com para vocês em relação a essa idade, né? Então, muitos pacientes eles vão ter algum tempo de exposição a essa ração, né, essa fonte de proteína para poder adquirir ou iniciar os primeiros sinais clínicos, tá? Então, às vezes é muito rápido, às vezes demora esse tempo todo aí para poder a gente perceber ele realmente com a sintomatologia clínica. E quais são os sinais clínicos? Então, eu vou expor para vocês aqui a lista de sinais clínicos, você vê que isso é muito amplo, o artigo cita também, né? E depois eu vou colocar algumas figuras para a gente entender melhor. Então, principalmente, prurido, então, quase 100% dos pacientes vão ter prurido. E aí, consequentemente, escoriações. O que chama atenção na dermatite causada por alergia, por sensibilidade alimentar, é que ela vai se localizar principalmente, essas lesões irão se localizar principalmente em face, orelha e pescoço. Então, assim, é uma apresentação mais, digamos, anterior, né? Isso chama bastante atenção. Não é que vai ficar só nesses locais, que ele pode realmente ter lesões praticamente em todo o corpo, mas geralmente se inicia nessa porção. Então, é face, orelha e pescoço, né? Então, chama bastante atenção, que aí vai entrar, depois eu vou falar para vocês, existe um diagnóstico diferencial também, né? Existe outro tipo de dermatite que também vai atingir essas áreas, né? Mas tem a possibilidade da gente realmente fazer o diagnóstico diferencial. Em relação ao prurido, nem todos os tutores vão te falar ou vão realmente confirmar que ele tem prurido, que esse gato tem prurido, porque eles não percebem, né? Alguns pacientes não vão realmente coçar tanto, principalmente quando o proprietário do tutor está em casa, mas geralmente o que eles vão fazer? Eles vão se lamber demais, tem que ter uma lambedura muito intensa, e aí a gente vai perceber, às vezes, somente a alopécia, né? E aquela alopécia, algumas vezes até simétrica, bilateral. E aí o tutor diz, não, ele não se lambe tanto, né? Ele não está se coçando, mas quando a gente percebe aquele pelo quebrado, aquele pelo tonsurado, né? Parece que passaram por uma máquina ali de tosa, é um sinal clínico que realmente esse paciente está se lambendo demais. E aí entra na classe, né, do prurido, sem dúvida alguma. Lesões de complexo eosinofílico, então é muito comum, tá? Essa lesão, a gente vai perceber que existem vários padrões do complexo eosinofílico, né? O que é o complexo eosinofílico? Como a denominação já nos remete, que é justamente um complexo, ou seja, um grupo de lesões que faz parte, né? São padrões de lesões de hipersensibilidade no paciente felino, né? Por que eosinofílico? Porque a principal célula inflamatória realmente é o eosinófilo. A gente vai ver que existe alguns tipos de lesões que fazem parte desse complexo, né? Aí vai úlcera indolente, granuloma eosinofílico, placa eosinofílica,
hipersensibilidade à picada de mosquito. Então, assim, cada uma tem um padrão que eu vou mostrar para vocês nas imagens, né, para a gente entender melhor. Então, a alopecia, como falei para vocês, ela vai estar presente. Nem sempre o tutor vai perceber que esse gato está com prurido, mas ele com certeza vai perceber a alopecia. Ele vai te levar aquele gato, mostrar uma foto bem bacana, que aquele paciente que tem aquela alopecia bilateral, né, que parece que realmente passada ali uma máquina, ele está naquele moicano, né, aquela só em cima ali no dorso que tem pelo, tá? Nem todos vão perceber, nem todos os tutores vão perceber que esse paciente está se lambendo, mas se a gente percebe aquele gato que tem pelo quebrado, pelo tonsurado, não tem como a gente ter dúvida, né? Então, realmente ele está se lambendo demais, ele está arrancando pelo, tá? Muitos vão começar também a se morder, né? Vai aparecer ferimentos, então vai ser mais fácil do tutor identificar o prurido, tá? E a dermatite miliar, que também é um padrão que faz parte nas dermatopatias alérgicas no gato, que eu vou mostrar para vocês também. Otite externa, então alguns pacientes também têm associado a otite externa, então faz parte, né, do diagnóstico diferencial de otite externa no gato. Alguns pacientes vão ter mais lesão, como falei para vocês, mais faciais e incluindo também as pinas, né, orelhas e também conduto auditivo. Então, otite externa, otite que é de uma forma ceruminolítica também, ceruminosa, aliás, desculpe, faz parte também dos sinais clínicos da dermatite alimentar. Então perceba quantas possibilidades a gente tem de diagnóstico diferencial, né? Aliás, desculpa, de sinais clínicos. A polodermatite também, ela está associada a dermatopatias alérgicas, tá? E também incluindo aí a alimentar. Então todos esses sinais clínicos a gente pode encontrar nesse paciente com alergia ao alimento, tá? Agora, nenhum deles, isso é muito importante que a gente entenda, nenhum deles é patognomônico, ou seja, nenhum deles realmente fecha que ele tem uma dermatite, né, de fundo alérgico causado por alimento. Então, todos esses sinais clínicos eles podem aparecer muito facilmente em qualquer paciente que tenha uma dermatopatia, qualquer gato que tem dermatopatia, certo? Então, a gente não consegue realmente ter a certeza só pelos sinais clínicos. Chama atenção, mais uma vez, né, destacar para vocês que geralmente as lesões elas estão mais localizadas em face e pescoço. A gente vai ver algumas fotos para a gente fixar. Então vamos começar aqui o show de horrores, tá? Então assim, não se assustem, tem umas fotos mais bonitinhas, tem outras mais feias. Essa cavidade oral desse paciente, primeiro, a gente vai ver uma lesão aqui de glosso palatino, que ela tá mais para... Pessoal, tem alguém com o microfone ligado, tá? Eu não consigo aqui na hora, deixa eu ver aqui se eu consigo. Só um instantinho. Já desligaram. Então, assim, deixa eu voltar aqui. Opa. Então, essa cavidade oral chama a atenção de alguns pontos importantes. Veja o seguinte, é um paciente que tem aqui inflamação de glossopalatino, que é essa região aqui, o arco glossopalatino, né, que é um encontro aqui da mandíbula com o maxila. Então, essa região aqui ela está bem edemaciada, tem tecido aqui de proliferação, certo? É um paciente que tem uma doença periodontal já avançada, grave, tem muita placa dentária, né? Tem lesões aqui tem até fratura de canino, né? E tem essa lesão aqui, ó, nodular, praticamente aqui na base da língua, né? Digamos assim. Por que eu acho bem interessante essa foto? Porque, primeiro, a gente tem que diferenciar, o artigo não fala isso, mas essa é uma observação que eu vou falar para vocês, a gente tem que diferenciar o complexo granuloma eosinofílico, ou seja, lesão de granuloma eosinofílico, da gengivite tomatite felina. São coisas completamente diferentes, de patogenia diferente, tratamento diferente, enfim, não tem nada a ver, certo? Esse gato ele tem as duas lesões. Aqui é uma lesão de gengivite tomatite, certo? E aqui é uma lesão do complexo granuloma eosinofílico, que aqui nada mais é do que um granuloma eosinofílico, tá? Esse granuloma ele é formado em pacientes que têm qualquer dermatopatia de fundo alérgico, qualquer dermatopatia de fundo, desculpe, de hipersensibilidade. Isso vai desde parasitária, por exemplo, um gato que tem uma infestação por dermatófito, um gato que tem infestação por ácaro, né? Um paciente que tem atopia, um paciente que tem hipersensibilidade alimentar, ele pode apresentar essa lesão.
Então, chama atenção o granuloma eosinofílico que aparece na língua, porque ele realmente faz uma nodulação que parece até uma neoplasia. Como que a gente sabe que isso é uma neoplasia, que são granulomas eosinofílicos? A gente pode, por meio de citologia, né, fazer uma aspirada aqui, uma punção, e você vai ver muito eosinófilo. Mas geralmente lesões assim nodulares em boca, e aí quando são pacientes mais idosos, eu costumo fazer realmente uma biópsia histopatológica, e a gente fecha completamente o diagnóstico, tá? Mas são lesões características, elas são bem sugestivas de granuloma eosinofílico, tá? A gente vai ver outra foto, esse granuloma ele pode também vir aqui no palato mesmo, só que ele não tem essa formação nodular, vai ver que ele parece mais uma placa, né? A gente vai mostrar a vocês. Perceba esses dois gatinhos, ó. Escoriação o quê? Face, né? Cabeça. Chama atenção, esse paciente também tinha muito prurido, tá? Então, escoriações por alto infringimento, né? Esse paciente também alopecia aqui, principalmente facial, tá? E uma otite ceruminosa. Então, também, são características, são sinais clínicos de dermatite alimentar, mas também pode ser característica de quê? De dermatite parasitária. Então, isso aqui a gente pode confundir, né? Esse paciente ele pode ter uma escabiose, pode ter ácaro, né? Pode ter autodex, pode ter sarcópsis. Então, aqui também, principalmente autodex, nessa com autocarise, que é essa dermatite aqui mais ceruminosa. Mas como é que a gente faz o diferencial? Poxa, é uma coisa mais simples do mundo. Então, assim, eu posso até pegar, fazer um raspadozinho superficial, a gente pode até pegar uma fita mesmo, né, uma fita durex, cola aqui nessa região e manda para o microscópio, tá? Aqui posso fazer uma citologia, né? Posso fazer um suave aqui, uma otoscopia, já posso perceber o ácaro. Então a gente descarta, entendeu? Se eu vou fazer aqui um parasitológico e dar negativo, então, pessoal, tem grande chance realmente de ser uma sensibilidade alimentar. Ah, se eu encontrar um ácaro, então, eu consigo descartar a sensibilidade alimentar? Não, não consigo descartar, né, uma dermatopatia de fundo alimentar. Mas o que acontece? Você tem ácaro, tem que tratar. Então, o que a gente faz? Primeiro trata, né, o parasita, né, acaba com esse parasita e vê como é que ele responde depois. Se resolver o problema da dermatite, então realmente era causada por parasita. Se não, a gente vai ter que entrar, né, no diagnóstico das dermatopatias alérgicas, que eu vou falar um pouco para vocês. Aqui é uma lesão clássica de pododermatite, né? Ela é chamada também de pododermatite plasmocitária, porque nessa região ainda tem muito plasmócitos, né? Não tem uma quantidade grande de eosinófilo, a principal infiltrado realmente é de plasmócito, e são lesões que acontecem em coxins, geralmente em todos os coxins, às vezes aparece em um, aparece em outro, então tem esse edema gigante aqui, esse aqui está até bonitinho, está até pequeno, tem os maiores que realmente quase que parece que vai estourar esse coxim, então essa é uma pododermatite plasmocitária, geralmente o fundo é realmente alérgico, e aí você vai ter que descobrir alergia a quê, né? Então, pode entrar na atopia, dermatite parasitária, alimentar, tá? Então, é só para chamar a atenção de vocês que isso não é patognomônico do distúrbio de sensibilidade alimentar, certo? Realmente vai fazer parte ali do diagnóstico diferencial das dermatopatias alérgicas no gato, certo? Olha essa foto, pessoal, uma destruição total, né? Um gato que tinha FIV, certo? E praticamente a face toda destruída, então assim, muito prurido, então era um paciente que não parava de se coçar, realmente estava se arrebentando, e um paciente FIV positivo, aqui quando a gente pega uma lesão dessa extraordinariamente feia, o que a gente faz? Tenta secar um pouco, ou seja, aí é um caso que a gente fazer um print aí, ó, colocar no microscópio, vai ter muito neutrófilo, vai ter bactéria, então convém a gente fazer antibiótico terapia, né, secar essa lesão aí, com certeza entrar com corticoide terapia, porque ele está se arrancando os pedaços, e aí uma biópsia, né? Então, assim, uma lesão tão extensa desse jeito aí, ver ponta de focinho também, ó, né, de espelho nasal, demanda realmente, precisa de uma biópsia cutânea, tá? Mas você tem que realmente ajeitar isso aí, dar uma, né, corticóide, dar uns poucos dias de corticóide, antibiótico terapia, para tirar essas infecções secundárias e ir para a biópsia. Nesse paciente, o que tinha? Filtrado muito forte de eosinófilo, então, geralmente é o quê? Dermatopatia alérgica. E aí a gente vai entrar naquele passo a passo que eu vou falar para vocês no diagnóstico, para a gente tentar definir qual a alergia desse paciente, o que está levando a esse quadro de hipersensibilidade. E esse gato, ele tinha realmente hipersensibilidade alimentar que respondeu bem
a dieta, o diagnóstico por eliminação, né, que eu vou falar para vocês. Então, às vezes, vem umas coisas bem realmente terríveis, né? Olha que legal, essa gatinha aí, perceba o seguinte, eu não achei a outra foto que eu tinha do lado esquerdo, mas ela tinha, assim, um padrão de alopecia simétrica, ó, tá? Então, assim, parece que passaram uma máquina aqui no dorso, e aqui também a outra lateral dela, a lateral esquerda, também ela estava com esse mesmo padrão. Se eu colocasse, muitos desses gatos a gente coloca assim, a gente olha por trás, né, dele, realmente tem uma simetria. E aí tem alguns colegas e alguns tutores que vêm naquela, poxa, isso é problema hormonal, porque a coisa está tão, né, eu não sei por que que a simetria, né, tem muitos colegas que acham que essa assimetria responsabiliza por distúrbio hormonal. Dermatopatias hormonais que causam alopecia no gato não são comuns, tá? Não são comuns. Isso é muito característico o quê? De realmente lambedura excessiva, prurido excessivo. Então, esses gatos realmente vão lamber bastante. Que, como falei para vocês, é um sinal clínico presente também na dermopatia, né, alimentar. Mas o que é comum? Geralmente associado a alguma lesão de face, né? Então, assim, classicamente, quando há hipersensibilidade alimentar, uma alergia alimentar, esse paciente vai ter mais lesão, como falei para vocês, de face, mas também pode acontecer de ter essa lesão aí, né, esse padrão simétrico de alopecia simétrica. E aqui perceba que não tem lesão de pele, tá? E não consegui, ainda realmente não fez a lesão. E aqui começam algumas lesões interessantes que fazem parte do complexo granuloma eosinofílico, certo? Aqui a gente chama de placa eosinofílica, né? Então aqui são placas, certo? Classicamente as placas elas são mais elevadas, né? Essa foto aqui é minha, essa não, essa aqui é da internet. A gente vai ter outra, e a gente vai perceber que essas placas vão aparecer principalmente em face interna da coxa, na região, na face caudal do membro posterior, né, da coxa, e são realmente elevadas. Então, assim, isso de tanto o gato lamber, né, isso faz como se fosse realmente uma lesão infligida, e aí vai ter vai ser uma área quase que ulcerada, mas elevada, né? Aqui também por lambedura, que já é a região cervical no pescoço, né? Então a área de pescoço cervical com gato com muita lambedura, a gente sempre vai suspeitar de, de fundo alimentar. Também é uma lesão clássica de complexo granulomerulosinofílico, que é chamada úlcera indolente, ou seja, são úlceras que vão aparecer no lábio superior do gato e realmente é como se ela fosse corroendo, né? A gente vê como se estivesse faltando um pedaço aqui do lábio desse paciente. Também, sempre que a gente se deparar com úlcera indolente, a gente vai investigar causas alérgicas, incluindo aí alimentar, certo? É muito comum também em pacientes que têm dermatofitose, principalmente peça, né, que gera também uma hipersensibilidade, o ácaro, né? Então, assim, mais uma vez, não é patognomônico de distúrbio alimentar, certo? Mas está presente também nesse complexo. Aqui, um caso de granuloma eosinofílico no queixo, que é um sinal clínico que a gente chama vulgarmente de queixo gordo, que também vai fazer parte aí dos sinais clínicos, né, dessa hipersensibilidade alimentar. Então, veja a gama de sinais clínicos que a gente pode ter nesses pacientes que têm alergia, tá? Também aqui a gente é um tipo de padrão também de gato, que é chamado dermatite miliar. Miliar porque são pontos, ó, separados, né? São pontos que parecem marcas de milho, de grão de milho, tá? No ventre, tá? Que também isso aqui pode formar uma placa eosinofílica dessa lesão aí, ó, que é essa clássica placa eosinofílica. Ó, veja como fica uma coisa exuberante, né? Aqui, ó, também face interna da coxa. Isso é uma placa eosinofílica, faz parte do complexo eosinofílico do gato, complexo granuloma eosinofílico, certo? Aqui é o granuloma eosinofílico no palato. Então, ele não tem aquele padrão nodular que fica na língua, mas ele vai ter realmente como se formasse uma úlcera aqui no palato. Isso é bem sugestivo de dermatopatia alérgica também no paciente felino, certo? Mais outra foto de dermatite miliar, que é uma foto da internet, né? Então, dermatite miliar também é um padrão de dermatopatia em gatos, que chama atenção, principalmente ele vai aparecer mais no dorso, né? Dorso lombar e também na região do ventre, tá? Então, isso é a gama que a gente tem de sinais clínicos
nesses pacientes que pode chegar para a gente, né? Alguns pacientes vão ter distúrbios gastrointestinais, então, assim, é relativamente, digamos, 20% dos pacientes, em alguns artigos falam 17% dos pacientes que têm dermatopatias, eles também vão ter vômito e diarreia. Alguns gatos vão ter até doença intestinal inflamatória associada com a dermatopatia também, principalmente se for hipersensibilidade alimentar. Alguns distúrbios urinários, alguns pacientes, pelo menos tem a descrição de ter associado uma cistite, né? Então, aquela chamada síndrome de Pandora, pacientes que têm dermatopatias, que têm cistites, né? Alguns distúrbios respiratórios, por exemplo, asma, também não é incomum, não é incomum, alguns gatos a gente vai perceber gatos que têm dermatopatia e têm asma também, conjuntamente, né? Tudo causado pela essa proteína alimentar, e distúrbios neurológicos comportamentais, então um pouco mais difícil, mais raro, né? Eu não lembro realmente de alguns pacientes que eu tenho com hiperestesia, né? Que é aquela lesão, que é aquele distúrbio que faz com que o gato morda a cauda, persiga a cauda, né? Que tem aquela sensibilidade cutânea muito grande naquela região lombar. Alguns deles têm dermatopatia também, mas geralmente é na região que ele está lambendo ali na dorso lombar dele, principalmente na lombar. Aí eu não sei, se a gente não consegue ter certeza se o fundo é primário é a dermatopatia ou se é porque ele está se auto-infligindo devido à hiperestesia, tá? A idade de início nesse paciente. Então, assim, na literatura, o artigo fala também de revisão esse artigo de revisão, que paciente até com 3 meses de idade ele pode desenvolver, né? Alguns gatos, sim, a gente vê lesões bem mais precoces, né? Até 1 ano de idade, 8 meses, enfim, depende muito do grau, né, de sensibilização dessa proteína, desse alimento, né? E pacientes até velhos, né, 11 anos de idade, ou seja, ele começou a ter contato há algum tempo com essa proteína e foi desenvolvendo essa sensibilidade. No caso da alergia alimentar, a resposta é muito variável ao corticóide. Isso é interessante. Alguns gatos respondem bem ao corticóide, outros não respondem praticamente nada. Então, quando a gente pega aquele paciente que tem um prurido intenso e a gente tenta, com corticóide, diminuir esse prurido, às vezes doses altas, 2 miligramas por quilo, 3 miligramas por quilo, e esse paciente não responde. Então, assim, isso também chama a atenção é, do clínico, né? Então, um paciente que tem prurido, mas responde muito mal ao corticóide. Claro, existem alguns diagnósticos diferenciais, a gente tem que descartar, por exemplo, esses parasitários, que até responde bem com corticoide terapia, mas você tem que tratar, né? Debelar esse parasita, e também alguns gatos que têm a dermatopatia comportamental, né? Dermatite psicogênica, que não responde muito bem a corticoide, tá? É um diagnóstico diferencial também. E aí, como seria o diagnóstico da alergia alimentar? Então, primeiro, a gente tem que descartar doenças parasitárias infecciosas, né? Então, se o gato tem lesões faciais, né? Esse Assim, a gente paciente tem tem que tirar lesões uma como é que é faciais e agir, então acho que esses conhecimentos gerais são os mais. então, se esse paciente ele tem lesões faciais, a gente tem que descartar com certeza escabiose, otocaríase. Então é muito simples, você pode fazer um raspado de pele em gato não precisa ser profundo, né? Diferente do cão. Então a gente faz um raspado ali, pode ser superficial, às vezes você coloca só uma fita adesiva, um durex e vai para o microscópio, você vai perceber se tem o ácaro ou não. Se tiver, você trata, né? Sei lá, pode aparecer também um dermatófito aí, uma cultura fúngica, geralmente fungo o pessoal não coça muito em gato, certo? O fungo, a dermatofitose, ela não causa um prurido intenso, alguns pacientes vão ter, como peça, mas não é muito comum. Então, quando tem muito prurido, o fungo ele vai um pouquinho ali para o final da fila do diagnóstico diferencial. Mas qual a recomendação? Fazer um raspado de pele, né, fazer uma pesquisa de parasitas e fungos para a gente descartar realmente essa possibilidade, certo? Então, não adianta eu pensar, aqui já é uma dermatite alimentar, de fundo alimentar. Você tem que realmente suspeitar, mas a investigação ela começa com esse, esse passo aí, primário, que é descartar parasita, né, descartar ácaro, descartar fungo, certo? A gente não pode pensar em tratar, por exemplo, uma atopia, tratar uma hipersensibilidade alimentar, se esse parasita tem ácaro. Então, assim, não tem sentido, né? A gente vai dizer que esse tutor, não, vamos fazer aqui uma dieta para eliminação
mas tem ácaro o gato, né? Então, assim, tem autocarias, então, assim, não tem sentido. Você tem que descartar, se for positivo, você trata, né? Seja fungo, seja ácaro, isso é muito importante. Estabilizar com corticóide, então muitos desses gatos, né, vocês viram as imagens, então são lesões graves, são lesões que incomodam bastante e tendem realmente a piorar ou ulcerar. E aí todo paciente que chega com esse prurido intenso, eu tenho que fazer corticóide. Quanto tempo? 10 a 15 dias, né? Porque senão vai interferir na minha dieta de eliminação, né? Pode, sei lá, se eu passar 20, 30 dias de corticóide, não vai fazer sentido se esse gato está tomando corticóide, eu fazer uma dieta de eliminação para tentar chegar ao diagnóstico. Então, geralmente, a gente faz o corticóide de 10 a 15 dias, dose de 2 miligramas por quilo, geralmente a prednisolona, né, de escolha, e faz 2 miligramas por quilo CID, faz 15 dias tranquilo. Esse paciente ele vai regredir um pouco essas lesões e vai dar um conforto maior ao paciente e também um conforto ao tutor, né? Porque daqui que ele responda, por exemplo, aos testes que a gente vai fazer, até chegar ao diagnóstico vai demorar muito tempo, né? E o tutor não vai aguentar ver aquele gato ali, realmente a gente não consegue aguentar, né, ver esse paciente se coçando tanto, se ferindo. Então tem que entrar com corticóide de alguma forma, alguns dias, e aí sim a gente vai partir para uma dieta de eliminação. E aí vai começar nossas dificuldades, tá? O artigo deixa também bem claro. No mínimo 8 semanas. Então a gente tem que dizer para o tutor, esse gato, o paciente ele tem que comer pelo menos 8 semanas essa dieta aqui para poder eu ter certeza se ele vai responder bem ou não. Porque qual é o objetivo? Ele parar de se coçar, as lesões melhorarem, as lesões desaparecerem, né, sem corticóide. Então, assim, como eu falei para vocês, a gente pode passar 15 dias, 10 dias de corticóide, mas para total, ele vai ficar só nessa dieta de eliminação. No mínimo 8 semanas para a gente ter a certeza que esse gato responde ou não à alimentação. Então não adianta esperar uma semana, 15 dias, 20 dias, 30 dias, aí não está servindo a ração, não está servindo a dieta. Não chegou o prazo ainda. Claro que a gente espera que ele vá melhorando, né? Tá? Então, assim, com 30 dias de dieta, e esse gato ainda está arrancando os pedaços, então assim, tem alguma coisa estranha aí, né? Então pode ser que realmente não seja alimentar ou a gente não fez o passo a passo, não descartou a ácaro, não descartou o fungo, tá? Mas deixando claro que pelo menos 8 semanas de dieta de eliminação. Qual a dieta que a gente vai utilizar, pessoal? Pronto, existe no mercado, só existe uma ração no mercado que é indicada para fazer comercial, né? Que é indicada para fazer dieta de eliminação, que seria a hipoalergênica da Royal Canin. No exterior tem outras possibilidades, mas aqui no mercado nacional a gente só vai ter a da Royal Canin, que é uma proteína hidrolisada, ou seja, ela é uma proteína que também é de frango, vejam só que ela é toda quebrada, ao ponto de realmente o tamanho da molécula não desencadear, pelo menos assim, teoricamente, não desencadear reação de hipersensibilidade. A gente vai ver que a história não é bem assim, né? Mas é o que a gente tem no mercado, certo? Então, geralmente esse paciente a gente já vai passar, terminando o corticóide, aliás, a gente já prescreve o corticóide esses 10, 15 dias e já para o tutor iniciar essa dieta de eliminação. Por que é mais fácil essa dieta hidrolisada? Porque ela é comercial, então o tutor já compra, esse gato já começa a comer, é uma ração palatável, né? A maioria deles vão gostar. E ela vem prontinha, tá? Mas a gente vai ver, e o artigo ele deixa bem claro, que essa ração hidrolisada, ela não, você não pode considerar que ela seja hipoalergênica, tá? Porque mesmo sendo hidrolisada, não descarta a possibilidade desse gato ter reação contra essa proteína dessa ração hidrolisada, que, no caso da Royal Canin, a base é proteína de frango. Então, não é comum, claro, mas eu não consigo descartar. Então, assim, se eu imagine o seguinte, pessoal, olha, já iniciamos as nossas dificuldades, tá? Imagine o seguinte, eu vou prescrever essa ração hidrolisada por 8 semanas e não dá certo. Esse gato começa assim a se coçar. Posso afirmar que não seja de fundo alimentar? Não. O artigo fala que eu não posso afirmar isso. Então, eu teria que passar para outra dieta, outra tentativa, com outra proteína. Qual é o objetivo? Sempre a gente utilizar proteína que esse gato nunca teve contato. Então, aí vai, proteína, carne de cordeiro, carneiro, carne de cavalo, carne de rã, coelho, já falei coelho? Enfim, alguma coisa de, não sei, algum tipo de carne aí que esse gato nunca teve contato.
Então essas são as nossas dificuldades. Para eu ter certeza realmente, eu teria que pelo menos tentar 2 dietas, ou seja, são 8 semanas tentando uma, se não deu certo, passaria 8 semanas tentando outra. E aí, eu chamo a atenção de vocês, seguinte, vocês têm que realmente conversar muito bem com o tutor, deixar isso muito claro, porque senão ele muda de veterinário, ele vai para outro colega e diz, ah, fulano de tal tentou, tentou, não conseguiu. É muito comum, a pessoa chega lá na clínica, já passei por vários veterinários, não dá certo e tal. Mas por quê? Porque a pessoa às vezes não tem paciência, né? Às vezes o colega até fez o passo a passo, mas o camarada não tem paciência, ou então o colega não deixou claro que esse gato realmente precisa de tempo. Então perceba o seguinte, 8 semanas são o quê? 2 meses, né? Então no mínimo 2 meses, e aí se não resolver você vai botar mais 2 meses, então no mínimo 4 meses para chegar ao diagnóstico, no mínimo mesmo, estourando, às vezes demora até mais. Então esse tutor ele tem que entender isso. Então na primeira consulta, na segunda consulta você vai realmente conversar com esse tutor, explicar as possibilidades. Muitas vezes eu realmente anoto, faço um mapinha, desenho, coloco um algoritmo ali do passo a passo, dou para ele, né, para poder ele realmente assimilar toda essa condição. Por quê? Porque não existe um diagnóstico ali de exame laboratorial que eu faça para realmente determinar. Então, vai ser na tentativa mesmo, na eliminação. Por isso que o título do artigo é esse. O diagnóstico é por eliminação. Então, precisa de tempo realmente, tá? Qual seria essa dieta caseira? Eu falei para vocês, alguma proteína que ele nunca teve contato, e aí você pode colocar um carboidrato, como uma batata, como um arroz, tá? Então, muitas vezes o ideal é que seja elaborado por um nutrólogo veterinário, né? Mas é uma possibilidade que a gente vai ter realmente de ter que prescrever, né? Porque se a hidrolisada, né, não resolver, a gente ainda tem que realmente tentar, de alguma forma, outra dieta, né, para esse paciente, aí, a dieta caseira, tá? Depois que a gente fechou, por exemplo, como é que eu vou fechar que é dermatite de fundo alimentar? É se na minha dieta, na dieta dele, do gato, resolveu o sinal clínico, sem corticóide. Então, esse gato já parou de tomar corticóide e resolveu só com a dieta, né? Ele está bem, não tem mais lesão, não está se coçando, então realmente é alguma coisa que tinha contato na narração anterior, que está desenvolvendo essa alergia. E aí, o que o artigo fala? A gente tem que fazer um desafio alergênico, ou seja, eu tenho que começar a introduzir várias proteínas, esperar esse paciente voltar a se coçar para dizer, olha, é proteína do frango, ele estava bem, eu coloquei aqui uma ração à base de frango, ele voltou a se coçar, então frango ele não pode, tá? E aí, eu acho que é o próximo passo aqui que eu vou mostrar para vocês, justamente o desafio, ó. Então faz-se a dieta hipoalergênica, tá? Aquele período de 8 semanas, pelo menos. Se resolveu, não tem mais prurido, não tem mais lesão cutânea, a gente vai entrar com uma nova dieta, né? Com ingrediente, por exemplo, proteína de frango, proteína bovina, e aí eu vou esperar 10, 14 dias ele comendo essa proteína diferente, né? Ou seja, eu tiro a hipoalergênica, ou a dieta hipoalergênica para ele, e colocam outra dieta, ou que ele comia antes, ou que tem frango, que tem carne bovina, enfim. A gente quer descobrir o que esse gato tem alergia, a quê, né? E aí espera 10, 14 dias. Voltou a se coçar, então é sinal que aquela proteína lá, ele não pode mais ter contato. E aí o que a gente faz? Voltou o prurido, o que a gente faz? Volta aquela dieta hipoalergênica. Para quê? Para estabilizar, certo? Para ele normalizar, e aí eu posso continuar, entendeu? Volto outra dieta. Ah, ele tem dermatite, tem alergia à carne de frango, vamos ver aqui a carne bovina. Vamos começar da carne bovina. Voltou o prurido, sinal que tem alergia à carne bovina. Volta a dieta hipoalergênica, tá? E aí estabilizou, 10, 14 dias, vou tentar aqui carne de peixe, tá? Voltou o prurido, ixi, tem alergia a peixe. E aí, pessoal, resumindo aqui, tá? Quantos dias que vai levar para a gente ter realmente essa certeza, né? O que acontece na prática? Geralmente a gente não volta, né? A gente não faz esse passo a passo aqui não, entendeu? Descobriu uma dieta que ele tá ok, tá? Dá para continuar, tutor? Você continua, você pode conseguir aí continuar na hipoalergênica, você tem grana para isso, ou você acha melhor tentar uma carne de, sei lá, uma carne de rã? Aí vai depender do camarada. Então, assim, consigo todo dia dar uma rãzinha para ele. Então, pronto, vamos manter na rã. Ou se eu quer descobrir o que é, se quiser descobrir, a gente vai começar a entrar aqui proteína. Isso o artigo fala
né, deixa bem claro, esse passo a passo aqui é o quê? Para fechar o diagnóstico, saber que tipo de proteína é que ele tem essa sensibilidade. Mas na prática a gente vai ver que dificilmente a gente consegue realmente determinar o que a gente faz. Por exemplo, olhar a composição daquela ração anterior que ele comia, ver qual é a base da proteína e, assim, subentender que ele não vai mais comer, pelo menos aquela ração, aquela composição, né? E aí ele mantém o resto da vida com essa dieta que fez, né, com que ele desensibilizasse, tá? Então, mantenha a dieta com proteína testada, né, que ele não é sensível. Quais são as nossas dificuldades, né, que o artigo também fala. Qual a dieta que vai manter, se ela é comercial ou caseira, né? A gente sabe que as dietas comerciais, ela tem uma mistura muito grande ali, vai carne bovina, proteína de frango, a maioria. Então não vai ter muita opção comercial. Algumas, né, tem carne de peixe, algumas tem proteína vegetal, tem quinoa. Então a gente vai ter que ir realmente testando. Caseiro, tu topa fazer caseira, que vai dar muito mais trabalho para ele, e também o ideal é que tenha um acompanhamento de nutrólogo, né? Então, a decisão, a gente vai conversar realmente com o tutor. Qual é a possibilidade, certo? Palatabilidade é importante, tem paciente que não gosta da hipoalergênica da Royal Canin, aí realmente vai ter que passar para caseira. E também saber se esse gato ele vai gostar de carne, entendeu? Carne de frango, se ele vai querer uma carne de peixe, se ele realmente vai gostar de uma carne de cavalo. Então, assim, é o gato que vai mandar. Então, essa é uma grande dificuldade, certo? São pacientes que, às vezes, têm uma seletividade muito grande, né? Então, até que ponto a gente vai conseguir estabelecer essa dieta? E olha a onda aqui, ó, possibilidade de desenvolver nova sensibilidade. Então, alguns pacientes, eles podem desenvolver, por exemplo, descobrir que esse gato fica bem com carne de cavalo. E aí ele só vai comer carne de cavalo. Com 2 anos ele começa a se coçar. De novo, aquelas lesões de pele. Será que ele desenvolveu sensibilidade à carne de cavalo? Sim, tem. Tem na literatura que isso é possível. Aí vai começar tudo de novo, né? Toda a ração, o teste de determinação, até a gente descobrir uma nova fonte de proteína, certo? E fundamental, sempre lembrar das outras causas de prurido. Então, assim, alguns gatos que estão estáveis, estão estabilizados ali, não tem mais lesão, tá numa dieta bonitinha, né, que ele se dá bem, começa a se coçar, mas você tem que descartar outras possibilidades. Não é proibido esse gato que tem uma hipersensibilidade alimentar de ele ter uma escabiose, de pegar um otocaríase. Então, assim, a gente não pode dizer que o tratamento deu errado, o tratamento está desandando, sem realmente ter a certeza se ele não pegou outra coisa, né? Se ele não está, por exemplo, com uma doença parasitária. Então, isso é fundamental. A gente tem sempre que lembrar das outras causas de prurito, tá? Então, é isso, pessoal. Isso foi o que o artigo nos trouxe. Então, eu acabei também dando uma miscelânea aí de opiniões minhas, certas observações. E vamos ver aí as perguntas, certo? Quem é que pode ler para mim aí, meninas? Pronto. Aqui tem. A Laiane perguntou se pode ser associação. Você pode saber de quê? Em qual parte, Laiane, por favor? Ela perguntou. Se podia ter associação, sendo que depende, né? Associação de causas, doença. Seria isso? Ela disse que já foi respondido. Pode ter associação, né, de ácaro, né, com... Tem até atopia, né, que é uma... O que seria atopia? Não foi o assunto do artigo, mas a atopia, ela seria o próximo passo para a gente descartar a possibilidade. Por exemplo, se ele não responder uma dieta de eliminação, os 2 passos, né, as 2 dietas de eliminação, então esse gato, ele provavelmente tem atopia, que aí já é um distúrbio ali de queratinização, já é realmente uma má, digamos assim, uma má conformação do epitélio, né, que tem uma sensibilidade maior, principalmente alérgeno externo, que aí o tratamento é corticoide, né, certo? Então a atopia, ela pode, sei lá, o gato que é atópico, ele pode ter uma sensibilidade alimentar também, certo?
Pronto. Aí perguntaram aqui, a Flavinha perguntou se nessa dose do corticoide precisa fazer desmame. Certo, Eu acredito. é uma pergunta bem frequente, né? Essa dose de 2 miligramas por quilo, 15 dias em gato, não precisa fazer desmame, tá? A gente geralmente faz desmame em gato quando é uma dose muito alta, já é uma dose imunossupressora, aí vai de 3 a 4 e por muito tempo, geralmente com 30 dias, né? 21 dias em dose alta, convém de fazer o desmame. Mas 10 a 15 dias a gente não faz desmame, tá? Não vai ter aquele problema lá de supressão do eixo, não, certo? O gato, a gente sabe, o corticóide, pessoal, ele foi criado para o gato, certo? Não sei se vocês já sabiam disso. O corticóide ele foi criado para o gato, por quê? Porque o gato ele aceita muito doses altas de corticóide. É claro que ninguém pode exagerar, né? Mas são pacientes que a gente comparando com humanos, comparando com cães, são gatos que têm realmente suportam doses maiores de corticóide. Tanto todas as doses de corticóide para gatos são maiores do que no cão, né? A gente vai falar isso sobre isso no nosso curso de terapêutica, tá? Quem, aliás, não se inscreveu, vai ser um assunto que vai ser bem abordado no nosso curso, certo? E lembrando, pessoal, que é só até sexta-feira, tá certo? As inscrições, então Isso, corram. exatamente. É, a Alane perguntou do desmame também. E a Lorena perguntou em que ponto tentar o manejo ambiental para descartar ou diagnosticar dermatite psicogênica. Pronto. Excelente pergunta. Como eu falei para vocês, eu parei no passo a passo até a dermatite alimentar, que é justamente foi o escopo do artigo. Como eu falei para vocês, se caso a gente tenta uma dieta, não resolve, tenta uma segunda dieta, não resolve. Tem trabalhos que falam que a gente precisa testar pelo menos 3 dietas, mas isso é uma coisa assim, vou dizer para vocês, quase que impraticável, né? Que o tutor é difícil ter paciência, mas assim, se eu tento a primeira, tento a segunda e o gato não responde nada, continua a se coçar muito e você descartou aquele primeiro passo de dermatite parasitária, aí a gente passaria a atopia, né? A gente passaria realmente a causas gatos de possibilidades atópicas, né? E aí qual é o tratamento da atopia? É corticoide, tá? Tem alguns produtos que a gente pode melhorar ali digamos, a cobertura ali no epitélio, né? Tem uns, em gato não tem muito trabalho, se usa mais em cão, mas é corticóide. E aí, caso, imagine o seguinte, que com o corticóide esse gato ainda não para de se coçar. Se você fez o passo a passo bonitinho, é por isso que é muito importante a gente ter esse passo a passo na mente. Porque se a gente falhar em algum passo desse, a gente não vai ter certeza do que seja, né? Então, é tentar primeiro descartar parasitária, isso a gente faz exames, faz raspado, faz citologia, depois tentar dieta de eliminação, depois corticoterapia para ver a possibilidade de atopia, né? Porque geralmente o diagnóstico da atopia a gente vai fechar depois que cumprir esses 2 primeiros passos. E esse gato atópico ele vai responder ao corticoide, certo? Ele responde bem ao corticoide. Se com corticoterapia esse paciente não tiver boa resposta, ele continuar a ter prurido, aí a gente vai suspeitar realmente de causas psicogênicas, certo? Principalmente se forem gatos associados com ansiedade, né? Gatos que tem, a gente vê que tem sinais clínicos de ansiedade. Aí a gente vai fazer uma modificação ali ambiental, certo? E às vezes entrar também com ansiolítico. Doutor Reginaldo, eu tenho uma pergunta. Se o animal já está com esses sintomas, então seria indicado, se você está na fase de testar alimentos, não fazer também o manejo ambiental junto, esperar? Ou Não, pode você pode, fazer tudo junto? pode. Recomendo sim, porque de qualquer forma vai ajudar, né? O chamado o cat friend, né? Chamada gatal, tornar o ambiente assim mais específico para o gato, isso ajuda em tudo, tá? Não importa o quadro de doença, não importa, porque realmente o gato a gente sabe que a gente tem que ter essa visão sempre holística, né? De ter realmente um ambiente bem adaptado para ele. Então, seja qualquer situação, esse ambiente ele tem que ser adaptado para o gato, certo? Pronto, tem mais pergunta aqui, só um minuto. Existem sachês hidrolisados também, ou ficamos só na ração seca? Não tem, não tem. Tem para cão, né? Que às vezes a gente até
tenta, né, para o gato comer, ver se ele gosta. Mas a mesma história, não dá para a gente confiar 100%, entendeu? Que ele é hipoalergênico. Então vai ter paciente que pode ter sensibilidade a essa proteína do patê para cão, né? No mercado fora a gente encontra, certo? Ração úmida, mas aqui não. Se a gente for, por exemplo, partir para alimentação úmida, tem que ser a caseira mesmo. Pronto. Aí perguntaram aqui por quanto tempo corticoide em casos de atopia? Então, para você ter uma certeza assim, do diagnóstico, digamos assim, para te indicar que seria atopia, é esse prazo também de 10, 15 dias, né, para você ver a melhora, tá? De 10 a 15 dias, a melhora progressiva, tá? Em relação ao tratamento, são pacientes que vão ter que tomar corticoide o resto da vida. O que a gente faz? Tentar chegar a uma dose mínima possível ou uma frequência mínima possível em que ele fique bem, né? Por exemplo, a gente vai baixando a dose desse corticoide até chegar a 1 miligrama por quilo, por exemplo, ou meio miligrama por quilo, ou então 1 miligrama por quilo a cada 48, certo? E manter esse gato por muito tempo no corticoide terapia. Geralmente, para evitar esse uso crônico de corticoide, a gente usa a ciclosporina, tá? A gente inicia a ciclosporina junto com o corticoide e depois mantém só na ciclosporina, né? Porque ela tem menos efeito colateral e o gato responde muito bem à ciclosporina, o gato atópico responde muito bem à ciclosporina. É um medicamento muito mais caro, um fármaco muito mais caro, mas é mais seguro. Se a gente sabe que esse paciente vai ter que tomar imunossupressor por muito tempo, a gente opta pela ciclosporina, tá? Pronto. Tem mais uma pergunta. Para gatos atópicos, existe indicação de Cytopoint e Apoquel como para cães? Tem indicação dos dois, principalmente o Apoquel, então tem trabalho em gatos, né? Não é uma resposta assim tão comum, assim, uma resposta positiva tão forte como, por exemplo, a ciclosporina e o corticoide, mas alguns artigos mostraram uma boa resposta. Convém tentar, pode-se fazer, né? Mas o que ele não, assim, o Apoquel, né? O, assim, ele não tem uma ação muito rápida, tá? Então ele vai, por exemplo, as lesões de pele, elas demoram muito a desaparecer, né? Porque ele não tem ação tão geral como o corticoide, né? Em várias vias inflamatórias. Então ele pode permanecer muito tempo com ferida, o prurido vai diminuir com o tempo, né? Então geralmente a gente inicia sempre um corticoide para depois tentar manter em outra medicação, tá? Mas, assim, ele não faz parte, por exemplo, da linha de frente, né? Não seria uma linha de frente para realmente resolver a atopia, é mais como se fosse uma manutenção. E alguns gatos não respondem, pelo menos os artigos mostram isso, que alguns não respondem ao princípio ativo, certo? Pagar caro para não responder, né? Melhor o Isso, corticoide. é um produto bem caro. Eu acho que foi isso por enquanto. Alguém Certo. tem mais alguma dúvida, Doutor, pessoal? eu... Doutor, o Citopoint é só para cão, né? Então, o Cytopoint, na verdade, eu não lembro o que que ele é, né? Sendo bem É sincero, por os isso que eu falei. anticorpos monoclonais? Sim, sim, realmente. Eu achava, não, o Cytopoint eu me confundi com aquele que é tópico. Agora me fugiu, ele é da Verbac, tá? Que tem indicação para gato mesmo. Agora, realmente, o Cytopoint, ele é anticorpo, então não vai ter indicação para gato, entendeu? Né? Eu confundi, agora eu não lembro o nome do produto, que é tópico, que você coloca também, que tem indicação para gato. Depois eu vou ver para vocês. Que ele faz como se fosse uma cobertura ali, né? Na pele. Né? É mais como um humectante, assim. Mas realmente, o Cytopoint ele não vai ter indicação para gato, não. O Apoquel sim, certo? Muito bem, Renata. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Então a aplicação dele é só em cão mesmo, certo? Pronto? Eu acho que pronto. Se alguém quiser fazer Então é mais isso, alguma pessoal. pergunta. Então, obrigado pela presença de cada um. A gente vai disponibilizar a gravação amanhã, tá?
quem não conseguiu assistir, para quem quer repetir aí. E lembrando, né, que a inscrição do curso é até sexta-feira, então aproveitem, tá? A gente vai abordar também essa parte aí de corticoide-terapia, como falei para vocês, anti-inflamatório, certo? E assinem a lista de presença, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos e boa noite, tá? Até daqui a 2 semanas. Muito obrigado.